Senhoras e senhores, nós chamamos para proferir a conferência magna o professor Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República, que abordará o cenário político nacional e internacional. Por gentileza. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu vou começar por aqui. Quando eu me cansar, eu sento lá. Não vou fazer cerimônia assim, não. Eu sei que a conferência, a palestra inaugural é mais pomposa, mas eu não sou pomposo. Então, vamos começar da maneira mais direta possível, agradecendo, naturalmente. Não é a primeira vez que eu venho aqui para conversar sobre os temas que me propõem. Eu fiquei prestando atenção ao que foi dito, naturalmente, pelo nosso presidente a respeito dos objetivos do encontro e da abrange, a questão dos planos de saúde e a questão de uma política de Estado. Não será o objeto da minha conversa, mas não deixa de ser necessário fazer alguns esclarecimentos. Eu tenho um escasso conhecimento da matéria, eu sou, digamos, paciente no caso, né? Porque, né, como na chegada aqui, fizeram uma brincadeira, a pessoa que se apresentou a mim disse que ela era idosa. Eu digo, eu não sou mais idoso, eu sou velho. É outra coisa. Então, naturalmente, nós todos, idosos ou velhos, temos que prestar atenção no nosso estado de saúde. E, por mais recursos que a pessoa tenha, é preciso ter algum modo de sufragar os gastos, que são grandes, porque a medicina é cada vez mais técnica e, portanto, cada vez mais cara. Eu fui membro da Assembleia Nacional Constituinte do Brasil. E, naquela época, eu era senador, líder do Senado, o grande partido era o MDB, eu era líder do MDB, e havia uma discussão muito grande, e havia um grupo de médicos abnegados, geralmente de esquerda, e que tinham a proposta do SUS, que era o Sistema Único de Saúde. E havia um médico do meu partido, aliás, Almir Gabriel, lá do Pará, que foi muito importante em nos esclarecer sobre a necessidade de nós temos o que foi pedido agora, política de Estado a respeito da questão de saúde. Obviamente, o nosso conhecimento específico era baixo, mas os médicos tinham lá um pouco mais de conhecimento. Então, e apesar de que eu vejo as pesquisas insistentemente dizendo que o maior problema do Brasil é a saúde, que é a falta de atendimento na saúde, eu não sei se isso é certo, porque no passado não havia nada. E agora você tem os planos de saúde, tem o SUS, tem muitos hospitais, e eu acho que houve alguma coisa que foi muito importante aqui no Brasil, que não houve aquela briga tradicional, quem faz é o setor público ou o setor privado. Os dois. E, de alguma maneira, o SUS faz uma espécie de mistura entre o setor público e o setor privado, e o que é muito importante. Eu creio que foi uma iniciativa boa. Eu fui professor na Inglaterra, em Cambridge, e a saúde da Inglaterra, fui na França também, mas aqui na Inglaterra era considerada boa. Bem, quando você tinha algum problema, ficava na fila também, porque para atender, como é? Talvez no Canadá seja um pouco mais aberto, um pouco mais fácil, não sei. Nos Estados Unidos, o Obama, para fazer para ampliar um pouco mais o plano de saúde, foi uma dificuldade. Aqui, de certa maneira, né, no passado, quem que tinha assistência médica de saúde em geral? Os que eram ligados a alguma corporação, a PETEC, esse tipo de questões assim, as Santas Casas de Misericórdia, ou então os militares. Não tinha. Né? Bem ou mal, hoje se tem. Foi criado um sistema de saúde que custa dinheiro. Por isso que tem que haver uma política pública e ver como é isso. E o que talvez provoque um pouco essa reação negativa é que, como a saúde é cara e os mais ricos têm acesso aos meios melhores, ficamos com a ideia de generalizar esse atendimento. Não tem recurso para tanto. Enfim, temos que repensar a saúde. Eu vou falar já sobre o que mais interessa a vocês, mas só para ter título de conversa, de introdução de papo. Eu sou até hoje membro, lá em Portugal, de uma fundação que se chama Champalimaud. Champalimaud era um banqueiro, ficou muito rico, deve ter feito algumas tropelias na vida, e, para compensar, criou uma fundação, deixou 1 bilhão de euros no começo para fazer essa fundação, e eu estou lá desde o início da fundação.
e ela se ocupa de questões de saúde. Se ocupa basicamente de cegueira e questões de câncer. Eu acompanho, eu vou 2 vezes por ano a Portugal para ver o que está acontecendo e tal, não só lá, mas enfim. E o fato é que os custos são imensos e a tecnologia muda e avança extremamente rápido. E hoje ela é um centro de excelência. Agora, centro de excelência, se você quiser generalizar, não vai ser possível, não tem como. E tem que haver algum critério de compensação social. Então, esse é o problema que os Estados têm que se ver, qual é o máximo que eles podem dar e qual é o máximo também que cada um e cada setor privado pode fazer para, em conjunto, tentar minorar as dificuldades. Isso requer plano e, vou dizer em português claro, não, trocar ministro a toda hora não há plano que resista. Ou você tem continuidade, ou o programa de Estado, ou as coisas vão ficar sempre precárias, que é um pouco o que acontece entre nós. De modo que é com muito prazer que eu vejo vocês se reunirem para discutir essas questões. Eu vou ter que falar de outras coisas que são mais próximas da minha formação e da minha vida. Como é que nós vamos ter políticas de Estado, continuidade, mirando resultados, metas, buscando a compensação social necessária, com a instabilidade que nós vivemos? E nós estamos atravessando tempos instáveis no mundo todo. Essa instabilidade que nós estamos presenciando no mundo todo não é uma coisa simples, porque ela deriva de profundas modificações, não só no modo de produzir, que houve também, mas no modo como as pessoas se relacionam umas com as outras. E qual é o efeito disso sobre as instituições? No modo de produzir, é evidente. Nós estamos discutindo agora a 4ª Revolução Industrial. 4D, não sei o quê, fazer máquinas em casa. Os Estados Unidos discutem agora que podem fazer, tem uma máquina que pode fazer armamento em casa. É um problema tremendo. Como é que faz? Cada um vai se armar? Mas não é só isso. Uma reunião que eu estive na Europa, estava um senhor que era um prêmio Nobel, coisa que vale, que era o inventor do www. E toda a discussão ali era sobre a internet das coisas. Internet das coisas, não é mais a internet das pessoas. Olha, eu me lembro, em 1971, eu era professor na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. E estava lá com a minha mulher e meus filhos, e lá havia um negócio chamado Centro de Inteligência Artificial. E eu levava os meus filhos, às vezes, para ver. Era um parque dentro da universidade, do campus de Stanford, e eu tinha uns amigos chilenos até que trabalhavam nesse Centro de Inteligência Artificial, e eu levava as crianças porque era divertido. Tinha uns automóveis que andavam sozinhos na rua, no jardim, cuidado, era autoguiado. Tinha no computador para brincar, eles puseram um neurótico, você fazia umas perguntas, de repente o computador respondia, não me amole, enfim. E em todas as paredes tinha retrato do Che Guevara, e eles todos usavam cabelo comprido, com trança, faziam protesto contra a guerra do Vietnã. E, na verdade, eles estavam começando o que é o Silicon Valley. A disseminação de novas tecnologias, para mim, foi ontem. Né? E isso mudou muita coisa. As tecnologias produzidas a partir do uso de robô, internet, agora internet das coisas, é uma transformação tremenda. Vocês são médicos, eu assisti a operação lá em Champalimau de câncer com robô. O robô faz a operação. Você tem modos de fotografar que são inacreditáveis. Você localiza exatamente em que ponto tem que emitir um raio. Enfim, houve uma transformação tremenda, e essa transformação tremenda levou ao que todos nós falamos todo dia, a interconexão das economias, a globalização. Né? Porque primeiro, os mercados são pequenos de cada país, tem que ter mais mercado, não tem que ter fronteira. A tecnologia permite acesso à distância, o controle das empresas pode dar-se independentemente do lugar onde se dá a produção, e você vai buscar a produção maximizando fatores. Precisa de mão de obra? Vai para o país que tem mão de obra abundante. Precisa de tecnologia? Vai para onde tem tecnologia. Junta os dois.
tem transporte, tem os containers, tem avião, enfim. O mundo se articulou de uma nova maneira. Bem, e isso produz consequências grandes, porque ganham uns, perdem outros. Na vida, frequentemente, é assim. E os que perdem reclamam que o seu próprio mundinho está sendo destruído. E os que ganham também, às vezes, não avaliam as consequências do que significa ganhar. Agora, tanto nos Estados Unidos como na Europa, começa a discutir uma ideia que, no passado, já se discutiu aqui no Brasil, que é da Bolsa Família. Na verdade, não era nem Bolsa Família, era a ideia de você da Bolsa Mínima, para que as pessoas possam viver. Bom, nos Estados Unidos estão discutindo o que faz com o robô. A produtividade derivada do robô, de quem é? É da empresa ou vai socializar? Vai para um fundo para poder atender. Por quê? Porque as novas tecnologias não empregam. E você vai ter que manter as pessoas. Como é que faz? Enfim, se está entrando numa especulação que há 20 anos parecia impossível de se discutir essas questões. Mas o que é mais sensível nas transformações da vida é o fato de que a forma pela qual as pessoas se comunicam é outra. Nós hoje estamos conectados, todos nós. Todos nós, mais moço, mais velho, não sei o quê, tem um computador no bolso. Um computador que tem um poder muito maior do que os computadores iniciais. Eu, quando fui fazer pesquisa, há muitos anos, lá sobre relações raciais, nos anos 50, aqui na Universidade de São Paulo, para processar dados, a gente ia para a Faculdade de Medicina. Por quê? Porque na Faculdade de Medicina, na parte administrativa, tinha máquina de perfurar cartão e máquina de selecionar. Então, eu mesmo furava os cartõezinhos lá, para poder, sim, não, talvez, não sei o quê. Depois você põe na máquina de selecionar, em francês se chama trieuse, que você faz a seleção e cai naquela casinha. Você vê, lê em cima, sim, você anota a mão, 10. Não, 20. Era assim. Era assim. Depois eu fui para Paris, mais tarde, uns anos depois, aí era mais complicado, porque na universidade não tinha. Eu ia para o aeroporto de Orly, porque lá tinha máquinas que estavam fazendo desenhos das autoroutes, das estradas francesas. Então, eram máquinas mais sofisticadas. E você tentava usar aquele instrumental para fazer pesquisa de opinião. Eu tinha feito curso de estatística, matemática, não sei o quê, aqui, mas os professores não sabiam como usar a escala de atitude, que os americanos tinham desenvolvido, sobretudo durante a guerra. E eles não sabiam, não tinham tecnologia para a escala de atitude. Um grande professor que ensinava aqui na Universidade de São Paulo, em inglês, ele tinha feito o cálculo das colheitas em Portugal. E começou o cálculo de colheitas, que tem até hoje aqui no Brasil. Mas uma coisa é a estatística para colheita, outra coisa é a estatística que entra na questão de qualidade, da reação das pessoas. A gente tinha que inventar. E os americanos já tinham. Tinha um livro sobre os soldados na guerra, a reação deles, não sei o quê. Lazarsfeld e Stauffer eram os teóricos desse negócio. Enfim, era esse o modo como a coisa foi evoluindo. Hoje, nós todos carregamos um computadorzinho no bolso e falamos aqui com quem quisermos. Falamos com o Twitter, com o Facebook, não sei o quê, e as pessoas ficam o dia inteiro, e tem a fake news. Enfim, tem todos esses fenômenos. Agora, isso teve efeito em tudo, inclusive no que nós estamos conversando, na questão do poder. Por quê? Porque as estruturas políticas, os partidos, as ideias a respeito dos partidos, de quem acede ao poder, como é que opina, quem não opina, divisão dos poderes, é uma coisa que foi feita antiga. A base do pensamento democrático e liberal, na questão da separação dos poderes, foi Montesquieu. Eu traduzia Montesquieu para o português, isso há 50 anos, sei lá quantos anos, né? Porque o Montesquieu era o clássico da separação entre os poderes, o equilíbrio dos poderes, não sei o quê, e até hoje. Agora, os partidos, como existem hoje, é uma coisa recente, é do século XIX, que até lá é o século XIX, é da civilização urbano-industrial, porque traz massa para a cidade, e as classes começam a se diferenciar mais e se opor.
e elas têm coesão. Então, os partidos são as organizações da sociedade, dessas classes e grupos, para defender seus interesses. Tem uma certa coesão e propõe uma ideologia, uma proposta, mais ou menos afim com a visão que eles têm do mundo. E aí entra em choque. Os grandes partidos do século XIX foram de esquerda, socialistas, mais socialistas que comunistas, mas comunistas também, e socialistas, social-democratas, não no sentido do Partido Social Democrático Brasileiro, no sentido de que eram partidos aguerridos que queriam o quê? Queriam generalizar para o trabalhador as vantagens que a classe média já tinha. E foram ganhando espaço. Quando chegou no final do século XIX, os partidos social-democratas e socialistas, na França, na Alemanha e na Inglaterra, começaram a ganhar. Na Inglaterra, o Partido Socialista foi feito pela junção dos sindicatos. O Labour Party, o Partido do Trabalho. E era baseado nos sindicatos. Bem, estruturaram os partidos. E eles disputavam o poder. Eles estão fora do poder e vai disputar. Quem ganha? Tem eleição, não sei o quê. Organizavam-se na sociedade para disputar quem controla o Estado. No passado, não. Era o rei, a grande família, as grandes famílias. O rei era ungido pela divindade diretamente, tinha poder a partir de relações metafísicas. Aqui, não. O poder deriva da delegação de uns para os outros. E tem um canal que permite essa delegação, que leva a expressão dela, que é o partido, que leva ao voto. Bom, isso começou com força no século XIX e, no século XX, se expandiu enormemente. Houve um lado que se opôs a isso, os totalitários, que queriam um sistema de partido único. E, portanto, é uma volta de mecanismos de mando que não correspondem à flexibilidade da diversidade dos grupos da sociedade, nem à coesão que eles possam alcançar, para que se possa, então, ter um caminho de comando na sociedade. Pois bem, com essas novas tecnologias que nós dispomos hoje, meios de comunicação, as coisas estão mudando razoavelmente. E não é só no Brasil, no mundo todo. No mundo todo se fala de crise da democracia representativa. Como eu ando bastante pelo mundo afora, pelo menos pelo mundo ocidental, mais que no outro, em todo lado você tem livros, seminários, discussões, jornais, no dia a dia, sobre a crise da democracia representativa. Se nós formos ver o que aconteceu nos últimos tempos, as eleições existem, mas a capacidade dos partidos conduzirem a opinião das pessoas diminuiu muito. E as pessoas formam opinião por elas mesmas. Por elas mesmas, por intermédio dessas novas metodologias, tecnologias. Formam tribos. Vai para o Twitter e forma uma tribo. E aí você tem fake news em quantidade. Qualquer coisa. O Twitter é passível, ele aceita qualquer coisa. Mas, bem ou mal, crescentemente as pessoas usam esse instrumental para se conectarem, para saber o que está acontecendo, umas com as outras, não sei o quê. E, de repente, por esse instrumental, leva a ação também. Eu fui professor de Paris, na Universidade de Paris em 67, 68, no campus de Nanterre. Eu vi de perto uma das primeiras manifestações desse novo estilo de vida político e cultural. Por quê? Porque, naquela época, na França, mandava o general de Gaulle, que era de um partido que ele havia criado, chamado Rassemblement du Peuple Français, que era um partido feito para tentar resolver as crises da velha Quinta República Francesa, ou Quarta República Francesa, que havia muitos partidos, não se entendiam, não tomavam decisão. De Gaulle chegou lá e tal, e impôs uma nova Constituição. Ele tinha um prestígio imenso, tinha a Guerra da Argélia, ele era herói da Segunda Grande Guerra Mundial, era um homem de cultura, um homem de presença forte também. Criou isso, criou uma nova Constituição, que foi aprovada, deu mais poder, concentrou mais os poderes, mudou o jogo daqueles muitos partidos que, na verdade, eram tão partidos que não dava coesão possível, deu uma linha, havia um mundo bipolar, por causa da questão da Guerra Fria, por causa da União Soviética, ele era contra. Enfim, deu uma certa ordem à vida política francesa. Bem, e aquilo era um pouco sufocante, do ponto de vista dos que não estavam nas cadeias de comando. E
a uma certa altura, quando eu era professor lá dessa universidade, havia também algumas tendências de reforma da universidade. Bem, o ministro da Educação, chamava-se Pierre Fitt, ele era modernizador. Os professores, naturalmente, não queriam. Essa história do novo, da modernização, ninguém gosta. Todo mundo diz que gosta, mas não gosta, porque modernizar, mudar é ir para o desconhecido. As pessoas gostam de falar que é bom o novo, mas não querem. Lá no recôndito, querem repetir o que eles já sabem. Assim também era na França. Os professores não queriam a tal da reforma. Eu era professor, eu era membro da congregação. E um dia, esses professores se reuniram lá, com a congregação, e, sobretudo, os professores comunistas naquela época eram muito contrários a mudanças. E diziam que não havia mais clima para dar aula na faculdade, porque havia um sentimento de rebeldia, distribuição de panfletos, parede pichada. Eu estava vindo do Chile naquela época. Eu tinha saído do Brasil, por causa de 64, fui para o Chile. E no Brasil e no Chile só se falava negócio de imperialismo, luta de classe, não sei o quê. Na França e na Terra, ninguém falava disso. Todo mundo falava de outra coisa. Eu não tenho liberdade. Eu preciso de mais liberdade. Eu. E a grande reivindicação em Nanterre era para alguém que era como eu, brasileiro, vindo do Chile, professor da Universidade de Paris. Eu tinha sido já educado antes em Paris. Lá, achando esquisito aquele negócio. Eu digo, mas o que será que está acontecendo aqui? Não, qual é o grande problema local ali? Nós não temos liberdade. Por exemplo, as moças podem ir ao quarto dos rapazes, mas os rapazes não podem ir ao quarto das moças. Olha, que grande tragédia. E qual era o fundamento de um poder e não poder? Se supõe que a moça vai porque quer e o rapaz força. É uma suposição. Bom, aquilo, para mim, é uma liberdade sonhada. No nosso mundo não tinha essa possibilidade. Bom, e havia isso. E os professores reclamando, sobretudo de geografia que tinha lá, quer dizer, eu tenho vergonha, vem aqui meus colegas do leste da Polônia e vem essas paredes todas sujas. Eu estava ali meio aparvalhado. Eu não vi desordem nenhuma, né? Na França era muito formal. Eu dava aula num auditório um pouco menor que isso aqui, que no fim, depois, chamou Che Guevara, mas na época não. E quando você entrava na aula, tinha um cheiro chamado apariteur. Apariteur aqui é o bedel. Só que o apariteur lá é pomposo, tinha um báculo e batia. Monsieur le professeur Cardozo. O pessoal ficava em pé. Era muito formal. E parecia incômodo, eu tinha que mudar. Bem, e os professores disseram, aqui não tem jeito. Nós vamos ter que fechar a escola para mostrar ao ministro que não há condição de dar aula aqui, porque essa reforma está levando a inquietação. E tinha um rapaz jovem chamado Combandi, que era meu aluno, e que o ministro dos esportes da juventude francês foi lá para inaugurar uma piscina. E o Combandi era nascido na Alemanha, mas era francês e era judeu. E ele foi lá e denunciou. Estão querendo trocar sexo por esporte. Bom, e foi uma confusão. Queriam prender o Combandi, não sei o quê. O fato é que os professores disseram, está muita bagunça, não dá, vamos fechar a faculdade. Fecharam. Esse Combandi e outros mais criaram um movimento chamado 22 de março, ocuparam a escola. Então começou um clima. Ocuparam a escola. Havia greve também, normal, de Renault, não sei o quê. Eu tinha uns amigos com os quais eu convivia, brasileiros, na França, vocês conhecem, o Celso Furtado, o Luciano Martins, esse que foi ministro do Lula, depois o Valdir Pires. O Valdir era professor não em Paris, mas em Lyon. E o Celso era quem mais conhecia, porque estava mais tempo na França, professor da Faculdade de Economia. E o Celso dizia, não, aqui não vai acontecer nada. No tempo do De Gaulle, o De Gaulle não podia andar pelas ruas, porque era vaiado, do rei, do Roi Soleil, do Luís XIV. O De Gaulle, não tem nada a ver. A França é racional. Eles estão discutindo lá no Palácio de Matignon o salário, mas tem tudo estatística, não sei o que lá. Esse era o crime em fevereiro de 68. Em março, estourou Paris. Mudou completamente tudo. O que deu para pegar fogo? Foi aquela briguinha em Nanterre, sim, ali teve
uma coisa que qual era a causa era libertária, mais ou menos, confusa, havia os trabalhadores estavam em greve por outras razões, é que quando os meios de comunicação entraram, e entraram de um certo lado, do lado da liberdade, de renovação, mudou tudo. Eu vivi esse episódio em que havia semanas em que toda Paris ia para a rua discutir. Discutir o quê? A vida. Não era nem tanto a economia, era a vida. Separação de casais, divórcio, recasalamentos, enfim, aquela grande confusão. E tudo eles achavam que havia muita hierarquia. Havia mesmo. As escolas eram muito duras, tudo, a burocracia era muito pesada, houve uma explosão. Mas o contágio se deu pela televisão e pelo rádio. Bom, daí por diante até eu fiz uma teoria que publiquei mais tarde na Índia sobre isso. E nós estamos habituados a pensar que as transformações se dão por choque entre as grandes classes. Nós estamos vivendo um mundo em que as classes estão fragmentadas e que a coesão não é tão grande. O choque pode se dar por muitas causas. Aqui, em 2013, ou não sei quando, foi aumentar o preço do ônibus. Provocou uma reação. Não foi nada. Não foi nada? Foi, porque, ao fazer isso, deu contato em outras áreas. Havia um mal-estar, juntou e estourou. Isso é assim hoje. Quer dizer, a sociedade você não tem controle. Os partidos não têm controle. A última greve dos caminhoneiros aqui, o governo não tinha com quem conversar, porque não havia uma liderança hierarquizada de caminhoneiros. Eu tive greve de caminhoneiros, local. Mas, no meu tempo, quando eu era presidente, ainda havia um controle mais hierárquico dos caminhoneiros. Agora, não. Eu falei com as pessoas responsáveis, eu não tinha com quem conversar, porque eles se comunicam pela internet. E fazem um bloqueio aqui, um bloqueio ali, aceito ou não aceito, é difuso. Então, nós estamos vivendo uma época em que, por exemplo, perdão de ter ido tão longe a França, porque aquilo, para mim, foi quando eu comecei a entender o jogo dessa sociedade contemporânea. Não era ainda como hoje. Não havia internet ainda. Mas agora há internet, que forma grupos que não são estruturados, que não são institucionalizados. E os partidos são grupos institucionalizados que estão baseados em interesses que eles supõem ser de classes, as classes não têm coesão, você tem uma tremenda mobilidade social, as pessoas mudam de posição na sociedade, para cima e para baixo, né? Se deslocam no espaço, o mundo está mais globalizado também, os efeitos podem sair de um continente, pular e ir para outro continente. Então, nós estamos vivendo uma época de grande incerteza. E isso afeta tudo, porque afeta as políticas também, que afeta como é que vamos ter planos de saúde de mais longo prazo. Até quando vai ser assim? Não sei. Onde é que não é assim? Nos países autoritários. Lá tem ordem, mas perde muita coisa. Perde a capacidade de criatividade, perde a liberdade, enfim, é um trade-off, eu não quero, um trade-off complicado. Bom, então, é melhor dar um jeito no nosso lado, como é que a gente resolve as coisas aqui do lado de cá. E resolver essas coisas não é um problema simples. Nós estamos nos aproximando de eleições agora. Bem, veja as pesquisas de opinião. É uma fragmentação enorme. Até que ponto as estruturas mais antigas e polares que havia, PT, PSDB, PMDB, vão se manter? Question mark. Não dá para você dizer, garantir o que vai acontecer. Não é? E o que aconteceu em outros países? Como é que nos Estados Unidos ganhou Trump? Antes do Trump, eu estava lá, eu era professor, mais recentemente agora, em Brown, nos Estados Unidos. E eu tenho uma relação pessoal boa com o Clinton. E eu tinha que um encontro com o Clinton, não podia ir. Então, eu telefonei para ele. E digo, olha, eu não vou, e tal, porque eu vou ter que voltar ao Brasil. Agora, disse eu tenho a impressão que a Hillary vai bem aqui na universidade. Ele disse, não só aí, por toda parte. Bom, perdeu, né? Perdeu a prévia dentro do Partido Democrata para Obama. Obama é um brilhante orador. Não tinha, naquela época, não tinha enraizamento no partido. Quem tinha era os Clinton e os outros donos da oligarquia partidária. E Obama ganhou. Bem, agora, ele não destruiu o Partido Democrata. Ele, digamos, aproximou mais o Partido Democrata do que os americanos chamam de política identitária. Quer dizer,
focar as questões na diferença de raça, de cor, de gênero, né, de idade, esses grupos. Então, tudo passou a ser identitário. LGBT, enfim, essas coisas todas passaram a ser o miolo da política. Se entende, uma sociedade diversificada e tal. O Partido Republicano tinha outras ideias, mas queria o livre comércio, uma opção de questões desse tipo. Veio Trump, nada disso, nenhuma coisa nem outra. Ele quer dar para trás a globalização. O mal são os imigrantes, são os latinos, mexicanos. Vamos botar um muro no México. Não vamos permitir que as nossas fábricas fiquem na China. É uma atitude regressiva, digamos. Vou tentar voltar ao idealismo passado. Let's back to America first again. Tá bem, como? Fecha, não sei o quê. Bom, mas na França ganhou Macron. O Macron disse o contrário. Vamos apostar na integração europeia, vamos apostar no progresso técnico, não sei o quê. Ganhou também. O que eu quero dizer com isso? Como as estruturas já não são tão fortes como foram, elas existem, mas como já não são tão fortes como foram no passado, a palavra pesa muito, o verbo. No começo era o verbo, diz a Bíblia. No fim também é o verbo. Tem que ver a palavra, o que pesa, como é que você consegue dizer alguma coisa que una, não é? E pode unir para um lado ou para o outro. Pode unir tanto para o lado do regresso, como para o lado do progresso. Depende das circunstâncias e da capacidade de quem expressa. Não é? E da capacidade de quem expressa. Nós temos as estruturas políticas institucionais estão sendo postas em dúvida em função das novas tecnologias que permitem que as pessoas se comuniquem independentemente delas e formem redes virtuais, né, que saltam tudo, saltam as estruturas, saltam os países, saltam tudo. Né? É o momento que nós estamos atravessando. Reitero, nem todos os países são assim. Há países em que os partidos da China, o Partido Comunista, mantém uma certa liderança grande, está tentando ver como é que ele se dá conta de organizar o seu poder, tomando em consideração as novas tecnologias. Essas novas tecnologias, até certo ponto, foram responsáveis pelo fim da União Soviética. Quem conhece o que aconteceu lá naquele período vai ver que, ao lado do cerco que havia, militar e tudo mais, o que houve foi a incapacidade da sociedade russa de avançar nas tecnologias. Eles quase passaram à frente do mundo ocidental, com o Sputnik, não sei o quê. Né? Agora, eles tinham máquinas enormes, tinham matemática. Por que eles perderam? Porque o mundo ocidental foi para o outro lado, foi para a miniaturização mínima, fazer tudo pequeno. Americanos, japoneses, coreanos, tudo pequenininho e mais rápido e portátil. O mundo soviético, quando os generais soviéticos descobriram isso, eles tentaram fazer engenharia reversa. E corriam, mas não adiantava, porque cada vez que ele conseguia um avanço, o lado ocidental tinha feito um avanço maior já e com menos, era mais portátil. Ora, sendo muito portátil, destrói o regime autoritário. Porque você tem acesso a decisões que não passam por aí. Não pode. A liberdade é necessária para ter esse tipo de criatividade que põe à disposição das pessoas instrumentos que, no fundo, são de poder. Então, é uma luta difícil de restringir, e isso limita também essas grandes mudanças tecnológicas. Eles não conseguiram lá. Perderam a guerra simbólica, não chegaram a fazer a guerra. Tem bomba atômica, tem tudo isso. Mas perderam a confiança. Aquilo caiu por dentro. Claro que estava cercado, mas caiu por dentro também. Né? Bom, então nós estamos assistindo modificações imensas. E não vão parar, vão continuar. E nós aqui no Brasil? Bom, primeiro nós temos que ter noção dessas coisas. O que mais me preocupa no Brasil é que nós estamos, talvez, perdendo rumo e tempo. E o tempo é crucial, porque os outros vão avançando. Nenhum país nasceu destinado a ser grande ou pequeno. Você tem que fazer dele. Você tem potencial, nós temos potencial. Tem que usar esse potencial. Nós somos 200 milhões. É verdade, isso vale.
uma empresa estrangeira que está localizada aqui, com todas as crises que possam ocorrer, ela vai pensar 10 vezes se ela vai sair ou não, porque é 200 milhões, tem mercado. Agora, hoje o mercado não é só o interno. O que os coreanos fizeram, e que nós criticávamos na época, não estava errado. O mercado é interno e externo. Se você começa a basear seu crescimento só no mercado interno, bom, da Coreia, da Cuba, dá esse tipo de coisa que fica para trás. Porque o incentivo que vem da diversidade do mundo é muito maior. Então, você tem que ter capacidade, tem que estar o tempo todo olhando o que está acontecendo lá fora também. Não basta você dizer, eu tenho bastante gente aqui, isso me basta. Não basta. Pega automóvel. Nós fizemos uma indústria automobilística aqui. Até pouco tempo, eu vou citar uma pessoa que não é muito citável, que é o Collor. O Collor dizia, nós não temos carros, nós temos carroça. Todos nós gritamos, eu era senador, que carroça, o quê? Era carroça, comparativamente com os carros. Por quê? Porque hoje se exige o padrão global, a tecnologia tem que ser a mesma. E você tem que produzir aqui e vender. E não pode fazer uma para vender aqui dentro e outra lá fora. Isso leva a uma certa estandarização. Não é? Então, nós estamos num mundo que é um mundo que requer competitividade em tudo. Não é? Você tem que estar o tempo todo... Essa é uma coisa mais simples. PISA, avaliação do desempenho em matemática, português, não sei o quê. É comparação dos países do mundo ocidental. Então, nós estamos mal comparados lá. Estamos mal comparados, mas nós já estamos, pelo menos, já estamos começando a comparar. IDH, que foi uma invenção de um paquistanês e tal, o Índice de Desenvolvimento Humano. O que ele faz? Ele compara e faz uma competição entre os municípios, entre os que lá baixou o IDH, né? Subiu o IDH. Bom, então, o nosso mundo é um mundo que requer conhecimento e requer que a gente se prepare para que os outros estão avançando, você tem que avançar também, ou então você fica para trás. Nós estamos nesta situação no Brasil, nesse momento. O que dá uma certa angústia. E mais, se é verdade que nós temos uma crise em todos os setores da democracia representativa no mundo, que, quando você vê o Trump ganha a eleição, não foi o Partido Republicano, foi o Trump. O Macron também não. Ele fez a maioria, porque na França a eleição para o deputado é depois da eleição do presidente. Então, ele cria novos partidos. O De Gaulle criou um novo partido também. Quer dizer, ganha e cria. Não são os partidos que levam, são os líderes que se conectam com tendências reais da sociedade. Quando se conectam, a coisa avança. Não é? Bom, então, essa é a situação em que nós estamos aqui, e não só no Brasil. Além desses problemas, tem um outro que é grave. É que se descobriu que as bases do poder são corruptas. É uma realidade. Simbolicamente, a Operação Lava Jato mostrou que criou-se um sistema, não é que fulano criou, não. Foi se acumulando um sistema pelo qual a manutenção do poder requer que haja uma aliança de partidos, e essa aliança se faz em base à nomeação de certas pessoas para certas posições, para abrir o cofre que vai para os partidos e, eventualmente, para o bolso das pessoas. Isso não é aceitável. Foi uma estratégia, provavelmente foi uma evolução, uma transformação. Não evolução positiva, uma transformação. Aqui se diz, sempre houve corrupção. É verdade, claro que sempre houve corrupção. Como é que eu vou dizer que não houve corrupção no meu governo? Eu não sei. Provavelmente, sim. Mas era desvio de conduta individual. O governo não abençoava a corrupção e nem ia nomear alguém para esse objetivo. Ou, pelo menos, não era explícito assim. E havia resistência que isso acontecesse. Isso, e eu não estou acusando A, B ou C, porque isso virou um sistema. Esse sistema desmoralizou todo o poder. Tenha você participado de malfeitos ou não. Eu fico feliz da vida que eu ando pela rua. Posso andar. Até, posso ir ao cinema, ao restaurante. Eu não vou levar a guarda-costa. Posso andar. Muita gente tem medo. Não é que possa acontecer nada. Se sente atacada, porque ele sabe lá que ele fez. Ele deve saber. Né? Ou o outro supõe que ele fez. Então, além
desses processos, que são globais, que já põem em questão a viabilidade dos mecanismos institucionais da decisão de quem vai mandar, quem ganha, quem perde, você tem a descoberta de que aqui, e não foi só aqui, em vários países da América Latina, houve uma conexão de empresas, políticos e estruturas públicas para manter uma situação de poder. E o povo viu tudo isso. Qual vai ser a reação? Não é fácil saber. Eu diria, bom, numa campanha eleitoral, frequentemente, as pessoas querem as coisas que sempre querem, que é normal que queiram. Que o Estado entregue bons resultados. Quais são os resultados? É salário, emprego e salário. Depois, que é casa, se puser. Saúde, educação, transporte, segurança. Esse é o beabá do que as pessoas querem, em qualquer lugar do mundo. Assim. Agora, o que aconteceu aqui? O que quebrou aqui? Os serviços não estão entregando de uma maneira razoável, segundo a opinião das pessoas, mesmo que estejam melhorando. E eu acho que melhoraram muito. A educação melhorou, a saúde melhorou. Se você olhar em 80 anos, é claro que melhorou tudo. Agora, as pessoas não estão satisfeitas, porque querem mais. Há mais pessoas demandando, estão fora, entram, querem mais. Então, não tem... Bom, tem isso aí. Depois você tem uma questão grave, que as finanças públicas não dão conta. Não dão conta porque houve muito desatino no uso do gasto público, muito descontrole do gasto público, houve muito aumento de tributo, já não dá para aumentar mais o tributo, há muita injustiça na sociedade, há muita injustiça de classe, há muita pobreza, é muita gente. Bom, quem é culpado? O governo. Na verdade, é mais complicado que só o governo, mas o governo, evidentemente, tem que assumir a sua parcela de responsabilidade. Então, você tem, além disso, a descoberta de que a violência passou a ser maior, em média, do que já foi antes, e que o narcotráfico faz parte do crime organizado, e o crime organizado é uma ameaça constante. Bom, se você junta isso com a incerteza que advém das novas tecnologias, com a crise de 2007, 2008, que no começo foi bem manejada, depois foi um desastre, quando o governo da presidente Dilma inventou a nova matriz econômica. Ou seja, consome, que resolve. Não resolve. Aumenta o consumo, dispara a inflação, para o consumo e não tem investimento. Né? Bom, houve um problema também de erro de condução, mas, independentemente disso, a crise de 2007, 2008 foi muito grande. Nós estamos há 3 anos de recessão. Eu não sei se houve outra época da história com 3 anos de recessão, que a população não para de crescer e de demandar. Né? Então, você soma isso, recessão, soma a descoberta de que a corrupção era mais ampla do que se imaginava. Soma as mudanças tecnológicas que dão acesso a contato entre as pessoas e que sabem tudo. A sociedade é transparente. É natural que você tenha um momento de grande angústia. Perigoso, porque soluções simplistas aparecem. Né? Law and order. More order than law. Mais lei do que ordem. As pessoas, mais ordem do que lei. As pessoas aceitam uma linguagem autoritária, antidemocrática. Né? Então, nós estamos vivendo esse momento no Brasil. E os extremos são postos aí. Se você quer ter uma posição mais intermediária, mais razoável, apanha. Eu sei porque eu apanho, frequentemente. Agora mesmo disseram que eu quero fazer uma aliança com o PT. Eu nunca disse isso. Simplesmente porque eu não tenho uma posição de esmaga. Né? É difícil. É difícil. Nessas horas é difícil você manter um certo equilíbrio. E a democracia requer certo grau de aceitação da diversidade e de tolerância. Se você fica fundamentalista, você não é democrata. Se você acha que você tem a razão toda e o outro não tem nada, você mata o outro. Eu quero o bem sou eu vou matar o outro. E existe muito isso no Brasil. Esse sentimento de que um lado é bom, o outro lado é ruim, tem que esmagar. Bom, não vai conseguir esmagar, mas vai conseguir atrapalhar, não vai conseguir avançar. Além do mais, além dessas crises que estão aí, que nós estamos vivendo, temos uma outra questão que é importante também.
Eu fui membro da Assembleia Nacional Constituinte. Bem, alguns pedacinhos da Constituição têm meu dedo. Bom, nem todos estão certos. Ou melhor, nem tudo que nós pensávamos na época foi pensado com a devida consideração do que aconteceria no futuro. É impossível governar um país quando tem 27 partidos dentro do Congresso, porque não há 27 posições políticas e ideológicas. Os partidos se estão transformando, muitos deles, em corporações. Eles são criados para ter acesso ao fundo público e para ter acesso ao tempo de televisão, e para barganhar em função desse acesso. O Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão, no meu tempo, nós tínhamos aprovado uma lei para ter cláusula de barreira, para diminuir o número de partidos. O Supremo derrubou a lei, porque, pela Constituição, você lendo não pode mesmo. Tem que mudar a Constituição. Agora, houve uma pequena mudança para permitir alguma barreira e tal. Mas o fato é que nós transformamos os partidos em associações buscando o dinheiro para garantir a eleição. Agora o Supremo tomou uma outra decisão. Não pode haver dinheiro privado nas eleições. O que fizeram os partidos? Aumentaram o dinheiro público. E as oligarquias dos partidos vão controlar esse dinheiro. Então, a renovação na Câmara é para ver na manchete do jornal. Não vai acontecer. Vai acontecer em pequena escala, porque os recursos para você reeleger estão na mão de quem manda. E quem manda são grupos fechados. Bom, é complicado. Nós temos vários processos dificultosos do nosso ajustamento político-econômico, porque nós temos uns que são gerais, que pegam todos os países, nós temos alguma coisa específica, que foi o descobrimento da corrupção, e nós temos a revitalização das corporações partidárias, que são corporações. Como é que são os sindicatos? O Brasil tem 17 mil. Por quê? Porque ele tem fundo sindical. Quem paga o fundo sindical? Todo mundo. Um dia de trabalho de cada um. Vai para o fundo sindical. Então, tem 17 mil sindicatos. Cria uma crosta, uma burocracia. A Inglaterra tem 280, os Estados Unidos tem não sei quantos. A Argentina, que é mais tem 200 e pouco. Nós temos 17 mil. Assim como os partidos, que nós temos essa enorme quantidade, 25 no Congresso, 26, sei lá, e mais 30 esperando a vez, tem sindicato. É a mesma coisa, o espírito é o mesmo. É corporação, pega o dinheiro público e tal, não é democrático. Não é democrático. É uma cultura que leva a isso. E é mais fácil mudar instituições e leis do que cultura. Cultura só se move com o tempo e com exemplaridade. Então, nós entramos na questão que eu acho que, nessas circunstâncias, não sempre, mas nas circunstâncias que nós vivemos, é importantíssima. É liderança. Porque, se você não tem liderança capaz de imprimir um certo estilo de comportamento, você não vai mudar muito. Liderança. Bom, e nós vivemos uma época, aqui no Brasil, em que a liderança, a meu ver, é relativa. Por quê? Porque é um sistema complexo em que você tem Congresso, você tem corporações públicas e privadas, sindicatos, o funcionalismo público, os grandes corpos do Estado, Itamaraty, Forças Armadas, Ministério das Fazendas, Saúde, não sei o quê. Você tem as igrejas, que estão crescendo e têm expressão. Você tem a população em geral. E como é que você governa? Eu não sei porque tanta gente quer ser presidente. Eu não sei nem porque que eu fui. Porque é uma dor de cabeça permanente. E você tem que ter algum conhecimento. E não é só isso. Tem que ver para que lado vai o mundo. Porque não adianta você querer ir para um lado quando o mundo vai para o outro. Você tem que ter alguma noção para poder ter algum peso no mundo e para isso se refletir aqui. Bom, você tem que manejar o Congresso. E o Congresso é o Congresso e vai ser o Congresso. Vai ser a representação das multiplicidades que há no Brasil. E, chegando lá, vão formar seus grupinhos de tipo de... Que vantagem a Maria leva? É a realidade. Né? Como é que você vai lidar com isso? Você vai desprezar, eles te derrubam. Você vai deixar que eles comandem, você desaparece. É uma coisa complicada. E como é que você vai inspirar os setores da burocracia para que ele funcione do jeito que você acha que é o certo? Ou vocês acham que a burocracia vai obedecer o voto? Não vai.
vai obedecer aos seus interesses próprios, vai ter uma interação com os interesses próprios. E, mais ainda, quando é que o presidente tem força? Quando ele tem a nação. O que é a nação? São todos. Então, o presidente tem que ser capaz de falar para todos. Falar especificamente para o Congresso, motivar as instituições do serviço público, falar com a população no seu conjunto, e ter rumo. Reencontrar o rumo, para que o país sinta, estamos avançando. Quando encontra isso, nos primeiros momentos que isso vai começando a dar certo, aí o presidente tem mais força para expressar um sentimento mais enraizado, se ele tiver, no país. Quando não, as corporações tomam conta. O Congresso avança mais, e agora temos os tribunais também, que também têm presidente. Na medida que o Congresso, o Executivo se encolhe, os tribunais avançam. É natural. É natural, não sei, mas é assim, é da vida. É da vida. Então, é um momento de muita dificuldade. E muita incerteza. É por isso que as pesquisas de opinião... porque o povo nem sabe dessas coisas, não junta tudo, não vai juntar. Né? É difícil juntar. E pode voltar. Por que o Trump foi eleito? Porque muita gente acreditou nele. Por mais tosco que seja o ideário dele, pegou. Nós temos esse risco de ideias simplistas levarem pessoas que não têm apoios, nem a capacidade intrínseca para liderar, chegar lá. Eu não gosto do que eu vou dizer, mas eu vou ser obrigado a dizer. Sem liderança, nós não saímos do pântano. Eu sei que o coletivo conta, a liderança, na verdade, vai expressar o sentimento do coletivo. Mas, se mais do que expressar, tem que conduzir. Não é só expressar. Hoje, a técnica eleitoral passou a ser o seguinte: você faz a pesquisa, o que o povo fala para o candidato repetir. Aí não conduz nada. Você tem que ter opinião e tem que se expor. Pode ganhar, pode perder, tem que se expor. E é difícil. E mudar uma estrutura não é fácil. Pega a Previdência Social. Tentei várias vezes. Idade mínima. Perdimos por um voto. Não foi um, porque vários outros podiam ter votado. Se tivesse votado naquela época, a Previdência não teria o peso que tem hoje. Basta você olhar os dados, você vê, as despesas compulsórias do governo são tantas, obrigatórias, tem a lei, que não tem como, isso não vai dar certo. Vai ter que mudar. E só tem uma maneira de mudar: ter o apoio e dizer, olha, eu estou mudando, mas eu vou ser mais equitativo. Porque o povo não aceita algo que seja para concentrar vantagens. Bom, não aceita é modo de dizer. Depende de como se formule. Porque a eleição de massa depende de quem fala, depende do modo como leva. E nós vivemos dizendo que a questão está aí, está posta a questão da corrupção. Pega os dados eleitorais. Quem são os que estão lá na frente? Muito frequentemente são pessoas que são acusadas de corrupção. Então, é complicado. É preciso uma luta política e ideológica para mostrar do que se trata, e ver se ganha ou se perde. A democracia é assim. Só que nós estamos chegando a um momento agônico, porque nós vamos decidir daqui a 40 dias, não é? Algo que vai nos custar os próximos 10 anos. Se for bem, você começa a arranjar. Se for, e leva tempo. Se for mal, agrava. E os mercados vão oscilar fortemente. Eu me preocupo menos com os mercados do que com as consequências de tudo isso para a população. Nós estamos num momento que nós precisamos voltar a ter rumo e um certo equilíbrio. Não dá para governar com todos esses partidos. Não dá. Eu governei com 4 ou 5, já era um inferno. Não dá. Eu tenho dito, nós saímos de uma coisa complexa, que era o presidencialismo de coalizão de muitos partidos, para o de cooptação. Você compra. É pior. É um misto de coalizão e cooptação. É pior. Está ruim o sistema. Não é a pessoa, não é o que está na presidência, o anterior. Também todos nós contribuímos para o caos. Mas não é isso. Está mal desenhado o mecanismo, e nós vamos ter que redesenhar esse mecanismo. O que nós montamos na Constituição de 88, na estrutura de poder, está exausto. E como é que você dá vida de novo a isso? Tem que ter liderança. Tem que ter gente que seja capaz de expor, falar, sensibilizar e dar o rumo.
Quando você diz, eu estou dizendo dar o rumo, eu dizia sempre isso quando eu estava na presidência. Dar o rumo não quer dizer que você tem um caminho reto que te leva para lá. Política é como navegação. Você está comandando um navio, você tem lá, traça o rumo. Mas se, de repente, muda o tempo, ou se vem uma onda grande, você desvia. Né? Mas você está chegando perto do porto ou está se afastando do porto? Tem que definir certas metas e tem que ir levando na direção do porto. Não vai sempre. Você erra, você falha, não sei o quê, tudo bem. Então, eu acho que nós temos que nos preparar para tomar mais consciência desses problemas e sentir dentro de cada um de nós mesmo, de forma dramática, que os países podem fazer besteira. Já fizeram várias vezes. E nós precisamos de um momento, a meu ver, de calma para repor a coisa em ordem. Ganhe quem ganhar. Eu não vou. Minha posição todos sabem. Partido, mas eu não faço pregação nessas circunstâncias. Ganhe quem ganhar, e não é já. Nós vamos precisar ver o que vai nos unir de novo. Os americanos têm uma palavra que eu gosto de usar, common ground. Ou então nós não somos um país. Ou tem alguma coisa que possa, em conjunto, nós podemos fazer? O que é essa coisa? Vamos brigar por outras coisas, mas essa não. Nós vamos ter que retomar o crescimento de qualquer maneira. Vamos retomar? Não sei, se não retomar, o que é que faz? É claro que ao retomar o crescimento, você não vai acabar com as desigualdades. É condição para, não é necessário, não é suficiente. Mas é condição para. Não é? É condição para você começar de novo a acreditar no país. Também é verdade que com a desordem que existe, com a violência que existe aí, vai ao Rio de Janeiro. Vai lá ver se as pessoas podem ter... É o único país do mundo que você aceita como normal que a causa-morte é uma bala perdida. E tem todo dia, bala perdida. Não é possível. Quer dizer, o governo precisa ter força para poder conter a desordem. Né? Precisa ter abertura para ouvir os outros. Precisa ter conhecimento para saber o que está acontecendo no mundo e para poder permitir que avance. E precisa ter regularidade. Estávamos falando aqui, ninguém consegue fazer nada se você não tem um caminho. Eu vou por aqui, e vai durar algum tempo. Quando nós fizemos as agências reguladoras, foi para isso. Rapidamente, os partidos descobriram que a agência tem poder. Ocuparam as agências. Era o oposto. É para evitar que as agências tivessem uma conotação variável de partido para partido, de momento para momento. Alguma coisa que pudesse ser uma política de Estado. Né? Nós vamos ter que voltar a fazer tudo isso. Dá para fazer? É difícil, mas dá. Dá. E eu acho que nós temos que pensar muito bem, não quero influir, nem posso, é a opinião de vocês. Olhem com atenção. Quem é capaz? Não é quem fala. Falar é mais fácil do que fazer. O bom é falar e fazer. Porque também, se não falar, não consegue chegar lá. Tem que falar, mas tem que ter capacidade de fazer. E não faz sozinho. Quem apoia? Qual é o conjunto que está sustentando e que vai permitir que você avance? Vai fazer tudo o que eu quero? Não. Ninguém faz tudo nem o que eu desejo, nem se eu estiver lá para fazer tudo o que eu quero. Mas tem que ver o que dá, de novo, um sentido que nós somos uma comunidade. O que é que nos põe junto com o Brasil? Né? E de que maneira nós podemos, apesar da diversidade, que é boa, que é grande, conviver com ela, diminuir o ódio que existe hoje. Você parece que um é de um lado, outro do outro, então tem que duelar até morrer. Não dá para ser assim. Isso é uma perda de sentido do coletivo, perda de sentido de um caminho comum. Então, é isso que eu acho. Eu acho que, se nós conseguirmos algo disso, aí será possível ter uns planos de saúde mais estáveis, ter uma negociação mais racional sobre o interesse do consumidor, do investidor, etc., etc. Nada é uma maravilha, vai haver luta, os interesses não são coincidentes, a sociedade tem pugna, mas a pugna tem que se dar dentro de certos marcos, porque, senão, rompe a própria sociedade. Muito obrigado e que vocês tenham sorte aí.